E aí, pessoal? Vamos aí para mais uma aulinha de física. Hoje o assunto será aquecimento e resfriamento. Antes de começar essa aula, eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, acione as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito e não esqueça de deixar o seu like. Uma boa aula! Eu vou dividir essa aula em dois assuntos, tá, pessoal? Primeiro o aquecimento e resfriamento, e depois a gente vai ver, vai se aprofundar um pouquinho mais em mudança de estado, tá? Para cada item eu vou fazer um exercício, tá? Então, para aquecimento e resfriamento vai ter um exercício, e depois para mudança de estado nós vamos fazer outro exercício, um pouco mais aprofundado. Nas curvas de aquecimento que vimos aula passada, existe a mudança de estado, onde o calor é trocado, que é o calor latente, Q igual a M vezes L. E onde há também um aumento de temperatura, o chamado calor sensível, que a fórmula é Q igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. No resfriamento também há mudança de estado, porém com diminuição de temperatura. O gráfico é o inverso do aquecimento. Faremos agora um exercício envolvendo curva de aquecimento. Então, vamos fazer um exercício aí da Universidade Federal do Espírito Santo. A figura que nós vamos mostrar para vocês representa a variação da temperatura de 50 gramas de uma substância inicialmente no estado líquido a 0 graus centígrados, em função da quantidade de calor por ela absorvida. A temperatura de ebulição da substância é 80 graus centígrados. Determine o calor específico da substância no estado líquido. Letra B, a quantidade de calor absorvida pela substância desde o início da ebulição até vaporizar-se totalmente. Então nós temos que achar o calor específico, né? De 0 a 80 graus, a substância está no estado líquido. Então nós vamos calcular o calor específico nesse intervalo aqui. Quando ele chega nesse ponto, a quantidade de calor é de 2.000 calorias. Então Q vai ser igual a 2.000, Q é igual a massa vezes calor específico vezes delta θ, né? Desculpa aí, pessoal. Essa parte aqui é o calor sensível, né? Onde só há aumento de temperatura. Então, nós vamos usar a fórmula Q igual a massa vezes calor específico vezes delta θ. Q é igual a 2.000 igual a M, que é 50 gramas, que é a massa da substância, vezes C, que é o calor específico que nós queremos achar, vezes 80, que é a variação da temperatura. Ó. Ela vai de 80 até 0 graus, né? 50 vezes C vezes 80. Isso é igual a 2.000, que é igual a 4.000 vezes C. C é igual a 2.000 dividido por 4.000. 2.000 dividido por 4.000 é igual a 0,5. Então, o item A, o calor específico é igual a 0,5 calorias sobre grama vezes graus centígrados. Agora vamos calcular o item B. Para vaporizar-se totalmente, a substância está passando por uma mudança de estado. E nesse caso, o calor e a temperatura é constante, tá, gente? A variação, mas existe então uma variação de calorias. A substância varia de 2.000 até 12.000. Então nós vamos calcular quanto variou o calor nessa mudança de estado. Nesse caso aqui o calor é latente. Então, variou de 12.000, ou melhor, variou de 2.000 até 12.000. Então, a diferença será 12.000 menos 2.000 calorias. Portanto, a quantidade de calor que variou nesse caso foi 10.000 calorias. Ele começou a se vaporizar e nesse ponto ele vaporizou-se totalmente, né, a substância. Agora nós vamos para o segundo item, que é a troca de calor e mudança de estado. Numa troca de calor entre dois corpos, pode ser que um deles esteja num ponto onde ocorra a mudança de estado, e neste caso,
a temperatura é constante. Faremos um exercício envolvendo esta situação. Então vamos para o segundo exercício. É uma questão da Universidade Federal da Bahia. Misturam-se 60 gramas de água a 20 graus centígrados com 800 gramas de gelo a 0 graus centígrados. Admitindo-se que a troca de calor apenas entre a água e o gelo, calcule em gramas a massa final do líquido. Dados: calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias sobre gramas. Calor específico da água é igual a 1 caloria sobre gramas vezes graus centígrados. Então vamos ver aqui, pessoal, o esquema. Ó. Temos 60 gramas de água a 20 graus centígrados. Coloca-se, né, nessa quantidade de água aqui, de 60 gramas, 800 gramas de gelo a 0 graus centígrados. O que vai acontecer? A água, 60 gramas, ela irá esfriar até 0 graus centígrados, que é a temperatura do gelo. E o sistema todo vai entrar em equilíbrio. Nós estamos supondo que essa água, 60 gramas, e essa barra de gelo, elas estão isoladas totalmente do ambiente externo. Então o gelo não vai derreter mais do que nessa quantidade de água a 20 graus centígrados. Tá? Ele vai derreter apenas uma pequena porção. Como não tem o calor externo, ele não vai derreter mais do que isso. Logo, o calor sensível, tá? Que é a mudança de temperatura da água de 20 graus centígrados até 0 graus. Tá? QA, que é a quantidade de calor da água, é igual à massa da água vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Q de A é igual a 60 vezes 1 vezes 0 menos 20. Né? A água foi até 0 graus e ela estava numa temperatura inicial de 20. Então 0 menos 20. A quantidade de calor da água vai ser igual a 1.200 calorias. Essas menos 1.200 calorias vai ser igual a QA menos QG, que é o sistema em equilíbrio. Né? QA é igual a menos 1.200 igual a menos QG. Menos QG igual a menos 1.200 vai ser QG igual a 1.200. Tá? Aqui nós vamos calcular a quantidade de calor do gelo. E ele está num calor latente. Por quê? Porque está havendo mudança de temperatura do gelo, do estado sólido, para o estado líquido. Né? Uma pequena quantidade ali daquele gelo de 800 gramas está entrando em estado líquido, está derretendo. Então, menos QG é igual a massa desse gelo derretido, ó, qualquer MD, vezes o calor de fusão do gelo, vezes, né, o calor latente de fusão do gelo, que é L. Menos QG nós vimos que é igual a 1.200. Né? Menos QG é igual a menos 1.200, QG vai ser igual a 1.200. Igual a MD, que é a massa do gelo derretido, vezes 80, o calor latente de fusão. Isolando MD, MD é igual a 1.200 sobre 800. A massa do calor derretido vai ser de 15 gramas. Então, a quantidade total, ó, a massa final do líquido, ou seja, de água líquida, será MT igual a massa de A mais MD, a massa do gelo derretido, que virou água, né? Massa de água. Então, MT é igual a 60 gramas, que é a massa inicial de água, mais 15 gramas de água no estado líquido, que foi a parte do gelo que derreteu. Portanto, a massa total será igual a 75 gramas. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.